anglo-saxões mudaram a história? Primeiro, eles acolheram o cristianismo na Grã-Bretanha. Os colonos anglo-saxões começaram a colonizar parte da Grã-Bretanha no século V depois de Cristo, e depois dos próximos 500 anos ou mais, se estabeleceram como a principal potência das Ilhas Britânicas. No entanto, seria em centenas de quilômetros no sul, em Roma, que sem dúvida o evento mais significativo da sua história ocorreria. Aqui no final do século VI, o futuro Papa Gregório o Grande observou cativos anglo-saxões de cabelos claros e os chamou de não ângulos, mas anjos. Ele sonhou que traria o cristianismo para esses pagões no estilo do mundo. O sonho de Gregory se tornou realidade. Em 596 d.C., ele enviou o seu capelão Agostinho, junto com 40 companheiros em uma missão à terra natal dos Angles. No ano seguinte, os missionários desembarcaram na ilha de Thanet, em Kent. 2. Eles nos deram a ideia de nação inglesa. Fundado em 685 d.C., Jarrow foi a casa irmã de Wearmouth. E, por 50 anos extraordinários, o mosteiro duplo transformou a civilização europeia. Transmitiu textos chaves em religião, cultura, história e ciência das bibliotecas perdidas da Itália. É aqui também que Beda escreveu a sua história eclesiástica do povo inglês, o texto definidor do povo inglês, uma história da Grã-Bretanha como parecia em 731, com seus falantes de inglês, irlandês, galês, picto e latim. Beda se propôs a escrever uma história eclesiástica, mas no final ela se amplia para ser a história da nossa ilha e de seu povo. Eles nos deram poesias fascinantes. Felizmente para nós, durante o século X, reis e nobres coletaram a melhor poesia anglo-saxônica. E a exposição da Biblioteca Britânica reúne as 4 coleções mais importantes pela primeira vez. O mais conhecido é Beowulf, que conta a história das batalhas de um bravo guerreiro pagão com monstros e dragões. Ele é o precursor de Senhor dos Anéis e Harry Potter e nos leva ao nascimento da literatura inglesa e as raízes da imaginação literária inglesa. Eles inspiraram o primeiro renascimento da Europa. Não é à toa que Carlos Magno foi lembrado pelas gerações posteriores como pai da Europa. O poderoso rei Franco e mais tarde Sacro Imperador Romano Germânico foi um grande líder militar, construtor de impérios e político. E ele também tinha um olhar afiado para o talento. Em 781, aquele olho se destilou em um estudioso anglo-saxão chamado Alcuin. Alcuin provavelmente nasceu na década de 730 em Sprung-Head, onde ventos fortes sopravam pelo rio Humber. Na década de 770, ele estava em York supervisionando a melhor biblioteca de seu tempo. E foi isso que chamou a atenção de Carlos Magno e o levou a um encontro entre esses dois homens na cidade italiana de Parma. Ansioso para recrutar os melhores estudiosos da Europa, Carlos Magno perseguiu Alcuin para administrar sua escola palanciana e dirigir o projeto cultural mais ambicioso do início da Idade Média, o Renascimento Carolíngio. Na biblioteca do arcebispo em Lambert está a cópia das cartas de Alcuin a Carlos Magno com seus próprios pensamentos sobre o grande projeto do governante, suas ideias sobre a realeza cristã e seu sonho de uma civilização europeia unida. Eles nos deram também o maior de todos os britânicos, Alfredo o Grande, que você pode ver no vídeo específico do curso. Eles também moldaram o sistema jurídico legal. Foi em Glasgow que o primeiro código de lei para toda a Inglaterra foi promulgado em 928 pelo rei Etelstano. Então, nesse ano de 928, marca o momento em que o Estado inglês foi criado, não apenas estabelecendo uma estrutura para a lei e a política da Assembleia da Nação, mas também abrindo caminho para o posterior parlamento inglês. E por último, eles moldaram a Inglaterra que conhecemos hoje. A vitória de Guilherme o Conquistador sobre os ingleses em Hastings em 14 de outubro de 1066 foi um golpe devastador que terminou em meio milênio da Inglaterra anglo-saxônica. A classe dominante foi sistematicamente removida. Dos 1.400 inquilinos-chefes no local da véspera da invasão de William, apenas 2 foram deixados em 1086. Esse foi um momento de grande mudança, e a conquista foi lembrada há muito tempo como uma ferida amarga para nosso querido país. A conquista foi registrada no texto mais famoso da história britânica, o Domesday Book, que está em exibição na Biblioteca Britânica. O Domesday Book é tão importante porque nos dá um retrato estatístico da Inglaterra que nos foi legada pelos anglo-saxões, suas estruturas de governo local, seus condados e cidades e aldeias. Mas no coração do livro estão as próprias pessoas.